bom dia pessoal. Bom dia, Serpinho, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Laporte. Boa. Eu conheço você. Bom dia, Suana. Suanla. Albertina, bom dia. Esperando o pessoal entrar um pouquinho mais. E aí, meu amigo, tudo bem? Dá um tempinho aqui pro pessoal entrar. Muita gente ativou as notificações, né? Mas não sei se eles estão. Se eles estão acostumados, né? Hoje é a nossa primeira live, então o pessoal vai acostumar ainda a entrar e pegar esse ritmo aí. Daqui a pouco tá direto. Deixa eu ver quando. Mais uns 2 minutinhos a gente começa falando. Tá entrando mais gente. Fabiana, bom dia. Gente, nada melhor que um dia bonito como esse. Aqui tá um dia limpo, um céu azul, não tá nem quente nem frio. Isso é bom. Eu faço as lives aqui na varandinha e se tiver frio vai ser ruim. Mas aí também a gente coloca um casaquinho, não tem problema. Bom dia, Fernanda, mesa. Mas a gente vai ser muito interessante essas lives, porque a gente vai acompanhar aqui a mudança das estações, né? De frio, calor, vai ser bem interessante e vai variar de acordo também com, a, com o clima. Às vezes eu posso fazer aqui dentro também, né? E vai ser interessante saber também de vocês aí como é que vai estar a estação de vocês aí. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro, né? Que assiste, tá? Bom, então começando aqui esse projeto de lives, o seu horário 6:30 da manhã, porque é um horário assim que muitas pessoas estão começando a acordar e então a gente começar o dia com informação legal, informação boa, de qualidade sobre câncer, sobre hábitos de vida, alimentação. Lembrando que esse projeto ainda não tem nome, então dá para contar com vocês aí também para dizer o nome, né? Dar uma sugestão de nome. E a gente vai vendo aí ao longo do tempo se a gente coloca um nome bem legal. E lembrando também vai ser sempre às sextas-feiras, desculpa, às segundas, quartas e sextas-feiras, né? Às 6:30 da manhã, sempre que der. Espero que dê sempre, né? E faça isso regularmente. Que às vezes também posso conseguir fazer em outros dias da semana, de acordo com os temas, né? E eu vou sempre contando também com a sugestão de vocês e com a interação de vocês. Espero que vocês interajam bastante também, tá? E a gente vai falar sobre assuntos que forem surgindo aqui, às vezes dúvidas, às vezes eu vou trazer um tema para vocês. Lá na semana passada, quando eu falei com vocês, deixei uma caixinha de perguntas e muitas pessoas deixaram perguntas. Tá? E uma das perguntas que vieram fazer foi sobre alimentação anti-inflamatória. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alimentação anti-inflamatória. Tá? Que é alimentação anti-inflamatória? Antes a gente precisa falar de alimentação inflamatória. Né? Então, na verdade, alimentação inflamatória é toda essa alimentação que a gente fala de alimentação ocidental, né? Que a gente mais está acostumado a se alimentar, que é uma alimentação bastante
baseada em produtos industrializados. Tá? Então, mas por que isso? O que isso tem a ver? O que é inflamação? Qual o problema disso tudo? A alimentação inflamatória. Qual é o problema da alimentação inflamatória? Inflamação o problema da inflamação. Bom dia todo mundo aqui, Maria Lindete, e Marques, Fernanda, Priscila, bom dia. Bom, continuando, falando de alimentação, falando de inflamação, qual o problema? A maioria das doenças crônicas hoje em dia, da nossa modernidade, elas são doenças de inflamação crônica. E o que é isso? É quando o corpo ele fica com uma inflamação crônica subclínica, que a gente chama. Então, se a gente tem uma inflamação aguda, o que a gente sente? Dor, calor, vermelhidão, é uma coisa rápida, né? Só que na inflamação crônica não, a gente não sente isso. Inflamação crônica a gente não sente basicamente nada, mas o corpo está lá reagindo a uma agressão. Na inflamação aguda, o nosso corpo está reagindo a uma agressão, seja uma infecção, seja uma batida, né, um trauma, um braço que quebrou, um machucado, ele tem uma inflamação ali. Mas na inflamação crônica você não vê essa agressão. Então, mas essa agressão está ocorrendo ali de uma forma lenta e silenciosa. E normalmente, o que é essa agressão? São alimentos inflamatórios. Então, essa agressão do organismo, o organismo vai combatendo, né, essa agressão com o processo inflamatório. E qual o problema de ter um processo inflamatório crônico ao longo de anos e anos e anos? O problema é que a inflamação, ela gera... são vários problemas no nosso organismo, né? Primeiro, produção de várias substâncias que a gente chama, são as interleucinas, fatores inflamatórios, aí a gente tem TNF-alfa, interferon 3, são todas substâncias, moléculas que elas geram no nosso corpo, os nossos leucócitos, eles fiquem superativos e combatendo uma agressão que ela é oculta ali, você não consegue enxergar aquela agressão, né? Então, qual o problema? Aquela agressão, os leucócitos ativados, né, os linfócitos, eles vão gerar muitos radicais livres para combater essa infecção crônica. E especificamente no caso do câncer, porque essa inflamação crônica, ela tem, de acordo com cada doença crônica que a gente está falando, ela vai ter sua particularidade. Mas falando especificamente do câncer, essa inflamação crônica ela vai gerar radicais livres. E esses radicais livres são liberados em todo o organismo, né? E os radicais livres, eles podem gerar danos na celular. Então, a gente tem nossos mecanismos de defesa para combater os radicais livres. São nossos sistemas de defesa antioxidantes. São basicamente dois, são as substâncias que a gente ingere, que são antioxidantes, e tem o nosso próprio sistema de defesa antioxidante natural, interno, né? São nossas enzimas, a glutationa peroxidase, superoxidase mutase e a catalase, por exemplo, né? Então, só que se a gente tem um excesso de radical livre, o nosso organismo não consegue combater essa inflamação, esses excessos de radicais livres. E aí esses radicais livres começam a danificar o nosso organismo. Danificando o nosso organismo, deixa eu falar com mais gente aqui, Deca Costa, bom dia, Rose, Nutri, Ana Galeste, Márcia, bom dia a todo mundo, bom dia, Ferreira da Silva. Então, se esses radicais livres eles continuam a danificar nossas células, a gente vai ter danos no nosso DNA, no DNA mitocondrial, no DNA do núcleo da célula, né? E aí esses danos eles vão causar alterações no DNA, e essas alterações no DNA são as chamadas mutações. Então, a gente vai adquirindo mutações ao longo do tempo de acordo com os danos que a gente vai adquirindo no nosso DNA, tá? E se a gente tem mais e mais e mais inflamação, e uma inflamação crônica persistente por muito tempo, resumindo tudo essa história que eu falei, a gente vai ter maior chances de ter danos do nosso DNA e maior chance de ter mutações. Maior chances de mutações, maior chances de adquirir uma mutação que seja maléfica, que vai gerar um câncer. Então, esse é o problema da inflamação crônica subclínica, né? Tem vários outros, mas esse é um dos principais problemas. Então,
por que a nossa alimentação ela é inflamatória? A nossa alimentação é inflamatória porque ela é rica em esses alimentos industrializados, tá? Que têm substâncias estranhas ao nosso organismo e substâncias que não são muito bem aproveitadas. Que substâncias essas que eu estou falando? Alguém pode chutar aí? Vamos lá, vamos interagir um pouquinho. Quais são essas substâncias estranhas do nosso organismo ruins que o nosso organismo pode adquirir com esses industrializados? Bom dia, Jana. Jana Life. Neurofis, bom dia. Bom, a gente tem os corantes, né? Tem esses aromatizantes, tem... tá falando de alimentos em forma geral, mas o que contém esses alimentos, né? Então é isso que eu tô falando. A gente tem os corantes, tem os aromatizantes, tem os conservantes, tem todas as substâncias químicas aditivas, elas que são estranhas no nosso organismo, né? Fora isso, e aí o nosso organismo não sabe lidar muito bem com essa substância e acaba podendo inflamar também. Fora alguns defeitos diretos de causar câncer. Mas a inflamação, por que isso inflama também? A maioria dos alimentos, eles são eles têm, os alimentos industrializados, eles têm duas substâncias que são péssimas para o nosso organismo, que são açúcares e farinhas de trigo, principalmente, né? Então a farinha de trigo, ela tem o glúten, que é uma substância, ela é altamente inflamatória para o nosso organismo e ela é de difícil digestão, principalmente o trigo moderno, né? Que é um trigo que a gente utiliza hoje em dia. O trigo de 10 mil anos atrás é um trigo completamente diferente, mais fácil de digestão, só que ele foi selecionado geneticamente para um trigo de mais difícil digestão, mas não é porque quiseram que fosse um trigo mais difícil de digestão de propósito, não. É porque esse glúten, ele torna o pão mais macio, mais fofo, né? Os pães antigamente eram mais duros. E aí a gente consegue, e aí com esse trigo de uma digestão mais difícil, ele é melhor, mais fofinho, mas por outro lado, ele causa essa dificuldade de digestão. E esse glúten, ele é mais inflamatório. Então a gente chega em mais inflamação. Por que o açúcar também é inflamatório? Não só por açúcar em si, mas por causa da ingestão, né? O excesso de calorias, todo excesso de calorias. E também na farinha de trigo também, né? Valeu, Nutri. Eu sei que você me segue desde o início aí. E obrigado, hein? Mas a gente continuando falando, o trigo, ele causa um excesso de... Tanto o trigo quanto o açúcar, eles causam um excesso de calorias. E a gente ingerindo esse excesso de calorias, o nosso corpo, tudo que é excesso, a gente armazena, né? Não vira energia, não vai para o espaço, para o universo, né? Então, se você ingerir um excesso de calorias sob a forma de farinha de trigo, sob a forma de pão, ou sob a forma de gordura, ou sob a forma de proteína, se eu ingerir um excesso de proteína, um excesso de carne, vai ser absorvido no nosso organismo e aí nosso organismo vai armazenar. Vai armazenar de que forma? Né? Ele vai armazenar sob a forma de gordura. E nossa única forma de armazenamento é gordura. A forma de armazenamento das plantas, dos animais, são os carboidratos, né? Então, por exemplo, a gente vê as batatas, as raízes, os tubérculos, eles são a forma de armazenamento do excesso de energia das plantas. A forma do armazenamento do excesso de energia que a gente ingere, o ser humano, ela é gordura, independente do que você coma, do tipo de coisa que você come. Se um elefante, ele é gordo porque ele é grandão, cheio de gordura, porque ele ingere um excesso de planta, porque ele é herbívoro, né? Então, qualquer excesso, os mamíferos, né, eles armazenam sob a forma de gordura. Muito bem. E qual o problema desse excesso de energia que a gente ingere sob a forma de farinhas e sob a forma de açúcares? Vai causar um excesso de gordura e vai causar um excesso de células adiposas. E as nossas células de gordura, elas também são inflamatórias. Você imagina uma célula inchada, sobrecarregada, tendo que trabalhar sobrecarregada, sendo agredida para poder armazenar aquela maior quantidade de energia que você está botando para dentro, E aí, essa célula vai ficar sendo agredida. Ela vai gerar
como uma comunicação, vai atrair os linfócitos, as células de defesa, falando que estou sendo agredida. Ela não consegue diferenciar, estou sendo agredida por um corte, estou sendo agredida por um acidente, estou sendo agredida porque está entrando muita comida e eu não aguento mais. Então ela não consegue se diferenciar isso. Então ela produz essas substâncias que vai gerar, no final das contas, uma inflamação crônica também. E aí tem toda a explicação que eu falei da inflamação crônica. Geração de radicais livres e dano às células do DNA. Falando isso tudo, por que a gente chega na alimentação anti-inflamatória? A alimentação anti-inflamatória é uma alimentação basicamente simples. É uma alimentação que não tenha tudo isso que a gente está ingerindo. Então não tem muito mistério. Bom, vamos lá, falar bom dia pro pessoal que está chegando, senão o pessoal briga comigo. Joslene Cirilo, bom dia. Isa Vieira, 70, bom dia. Priscila, óbvio, assiste essa daí, Priscila. Então, a gente falando agora da alimentação anti-inflamatória, exatamente a alimentação que não tenha esses industrializados, as farinhas refinadas, os açúcares. O que sobra, né? Quando a gente eu tô lá na consulta e falo, procura, um exemplo, né? Lógico. Tem gente que a gente chega, procura tirar o pão, procura tirar o açúcar, procura tirar as farinhas. Aí a pessoa fala assim, o que eu vou comer? Eu falo, nossa, é só você olhar para a natureza, né? Você olha, vai no hortifruti, vai no hortifruti e você olha, o que você vai comer? Aquilo tudo. Ah, nossa, mas aí eu vou comer cebola no café da manhã? Vou comer... Tá, porque é o mais comum as pessoas pensarem, vou comer uma batata doce, né? Vou comer um aipim, sei lá, no café da manhã, uma fruta. Aí fala, mas eu vou... mas eu vou comer a sobra da janta no almoço, no café da manhã? Pode, por que não? Pode. É comida, né? O nosso corpo, ele não entende ali, nossa, não, é a hora de comer isso, vou comer isso. É mais uma questão hábito cultural. Tudo bem, você pode comer o que você quiser, pode continuar comendo a batata doce, enfim, mas o ideal é tirar os refinados. A gente na nutrição, na nutrologia, a gente tem as estratégias, lógico, você não vai chegar, às vezes, fazendo mudanças radicais, tem algumas farinhas que são boas, alguns pães que são razoáveis, né? É tudo um equilíbrio, também não precisa de radicalidade, mas o ideal é retirada de todas essas que eu tenho falado, de farinhas e açúcares. E por que a gente fala aqui, vocês já ouviram falar da alimentação mediterrânea? Vocês já conhecem a alimentação mediterrânea? Coloca aí nos comentários, a dieta mediterrânea. Coloca aí se vocês já conhecem. Vamos ver. A alimentação mediterrânea era muito interessante. Por quê? A alimentação mediterrânea... Por que a gente fala muito alimentação mediterrânea? Porque ela foi estudada, né? Poderia ter sido feito um estudo a alimentação sul-americana, a alimentação brasileira, a alimentação, sei lá, australiana. Poderia ter sido feita, né? Mas fizeram um estudo da alimentação dos povos do Mediterrâneo que vivem em volta ali do mar Mediterrâneo na Europa. Por que eles escolheram aquele estudo da Mediterrânea? Porque viram que aquele povo, os povos daquela região, tinham uma longevidade maior. É isso aí. Sofia Loren faz isso. Pois eu não sei se a Sofia Loren ela é americana, francesa, não sei. Se souber, coloca aí. Mas essa dieta, esses povos, eles tinham menos doenças cardiovasculares e tinham uma maior longevidade. E aí foram tentar investigar por que disso. E essa é uma dieta baseada muito em peixes, né? Vinho, logicamente não é excesso de vinho, mas tinha um vinho também, baseados em peixe, e produtos naturais, né? Legumes, verduras. Se você ver na dieta mediterrânea, até entra um pouco de pão também, mas é um pão de melhor qualidade. Exatamente, eles vivem mais. E então, por que essa dieta ela era anti-inflamatória? Exatamente porque ela era baseada em produtos naturais, né? Legumes e verduras. E por que é importante também o peixe que eu falei aí? O peixe, porque o peixe é rico em ômega 3. Na nossa alimentação, a gente tem uma alimentação muito pobre em ômega 3 e rica em ômega 6. A Sofia Loren é italiana aí, viu? Então, ela é lá do Mediterrâneo. A Itália é um país inserido no Mediterrâneo, né? Então tá perfeito. Então, por que a nossa alimentação ela é rica em ômega 3?
É rico em ômega 6 e não em ômega 3. O ômega 3 ele vem muito dos peixes de água fria, por exemplo. Né? Então, a gente salmão, sardinha, atum, né, o harém, que a gente não come muito. E então, assim, esse tipo de peixes, eles têm muito ômega 3. Tem algumas sementes também, a linhaça, por exemplo, também tem ômega 3. Só que a gente não consegue ingerir uma quantidade suficiente de ômega 3 para balancear o ômega 6 que a gente ingere. Então, a gente tem que às vezes suplementar com ômega 3. Até porque também, por exemplo, a gente come carne, ok. Só que a nossa carne, vem de gado, de frango, tudo que come ração. E a ração, ela tem ração de soja, por exemplo, e a de milho. E esses soja e milho tem muito ômega 6. Então você acaba ingerindo ômega 6 por tabela. Então a nossa alimentação moderna hoje em dia é muito rica em ômega 6. Se a gente comesse só legumes, frutas, verduras e não esses grãos mais industrializados, a gente não teria tanta ingestão de ômega 6 e teria um equilíbrio maior entre ômega 6 e ômega 3. E qual é o problema do ômega 6 e ômega 3? É porque o ômega 6 ele gera no nosso corpo, na verdade, ele desvia o nosso corpo por uma via que ela gera produtos mais inflamatórios. Já o ômega 3, ele desvia essa via para o lado mais de substâncias anti-inflamatórias. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. E a dieta mediterrânea e uma dieta anti-inflamatória também, né? Então, assim, se resumindo, assim, a gente terminar, que eu nem sei que horas estão, já passou, assim, bastante tempo, quase 30 minutos falando. Uma dieta anti-inflamatória é uma dieta simples, né? Baseada em produtos naturais, né? Sem industrializados, e que a gente consiga ter uma variedade de legumes, verduras, e diminuindo o excesso de industrializados, principalmente dos refinados, né? Farinhas refinadas e açúcares também. Então, basicamente é isso. A gente tem logicamente, outros detalhes, assim, outras coisas mais específicas, mas no geral isso. Então, se você quiser ter uma dieta anti-inflamatória, que ela vai ser uma dieta anti-câncer, diminuindo o consumo dessas substâncias. Beleza? Bom, deixa eu responder essa pergunta aqui. Quando você é vegana, como consumir proteína? Você tem fontes de proteína vegetal, você tem alguns grãos, né, que são de leguminosas, na verdade. A gente tem muito grão de bico, tem o próprio feijão, né? Tem a lentilha, tem bastante fonte de proteína vegetal. A gente tem a cogumelos também, que não são muito bons, mas tem os cogumelos. E basicamente isso. Todo alimento tem sempre um pouco de proteína, então você tem que ter sempre essas leguminosas e estar sempre variando Desculpa. Está sempre variando aqui os legumes e as verduras para ingerindo mais proteínas também. A gente tem clorela, espirulina também, que são fontes de proteína, mas aí são coisas mais difíceis, né? As algas são fontes, mas a gente não come muito alga, senão é mais difícil a gente ingerir. Tá? Lactose e queijo derivados são inflamatórios? São, um pouco. Tá? Mais ainda para quem tem problemas de digestão. Né? Então é um pouco mais difícil, mas são menos inflamatórios até do que as farinhas. Tanto que a gente, assim, quando quer fazer um tratamento de choque, assim, a gente tira os laticínios todos, porque eles são fontes de... Eles podem ser alimentos inflamatórios também. Tá? Não dá para continuar, porque eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que atender. A gente tem que atender vocês, então assim, meia hora acho que vai ser o máximo que eu vou conseguir. Dependendo, eu posso passar um pouquinho também, mas enfim. Tá muito legal, assim, se vocês estão gostando, se vocês estiverem gostando aí, coloca no comentário aí pra eu saber se vocês estão gostando dessa live. Essa é só a primeira, de muitas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deca, muito bom. Por isso que eu vivo inchada. Isso é interessante. Por que a inflamação incha? Vocês já tiveram o dedo inflamado, o dente inflamado, alguma coisa inflamada não incha? Né? Então, quando se lembra lá no início, não sei se você pegou, Fernanda, a explicação, depois você assiste aí na gravação, o corpo inflamação com a inflamação crônica, ele tem o mesmo mecanismo da inflamação local, né? Uma inflamação no corpo inteiro, ela também gera o mesmo inchaço que uma inflamação no dedo gera. Então,
Você fica inchado também por causa disso, né? Então também gera inflamação. É isso aí, Nutri, a gente gerando um pouquinho de conhecimento aí. Quem sabe mais pra frente a gente consegue fazer algumas entrevistas do pessoal que for mais assíduo e aí a gente consegue bater um papo, um bate-bola aí. E aí, Jana, escapulada? Isso aí deve ter sido errado. Mas vamos lá, beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Achei muito legal a gente falar sobre isso. Vou ter vários assuntos, já tem alguns assuntos em mente aqui, mas vão mandando mensagem que eu vou anotando, tá? E as dúvidas de vocês. Bom dia, Mônica. Que pena que você chegou no final aí, mas bota o despertador mais pra cedo, hein? Vai ser ótimo. Nas próximas lives, próxima live vai ser quarta-feira, mesmo horário. Essa live vai ficar salva no IGTV, tá? E eu vou jogar também lá pro YouTube. Eu quero que vocês assistam um pouquinho lá do meu YouTube pra gente crescer também o canal no YouTube. A gente poder atingir mais e mais pessoas. Tem pessoas que assistem o YouTube, não assistem o Instagram. Então vamos trazer de um pro outro, né? Pra gente poder crescer os dois canais e aí tá levando informação de qualidade para cada vez mais pessoas, tá? Então é isso. O canal lá no YouTube é Dr. Vitor Magalhães Oncologia, mesma coisa, tá? Aqui também. Aqui é isso. Segunda, quarta e sexta. E com a gravação no IGTV no YouTube. E eu não entendi o que é escapulada não, hein, Jana? Depois você me explica aí no privado aí que eu falo pro pessoal na outra live, tá? Então, beijo pra todo mundo, gente. Vou ter que terminar. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já falaram que gostaram mesmo. Então, é isso, gente. Maria Lindete, um abraço. Um beijo pra todo mundo. E é difícil sair, a gente fica pegado aqui, né? Não quer sair, mas vamos ter que sair. Bom, quarta-feira eu tô aí de novo e vão mandando mensagem pra mim. Pode mandar mensagem no direct aí que eu vou respondendo, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.